Quem vai para o inferno? O inferno é um lugar onde o sofrimento é eterno. Existem almas que realmente podem sair do inferno? Se Deus quiser, vou responder essas e outras perguntas neste vídeo. Vamos começar com uma história real baseada na realidade. Havia um grande sábio judeu há alguns centenas de anos atrás, um dos grandes sábios do povo de Israel de todas as gerações, que já muito idoso, momentos antes de falecer, começa a chorar. Ele, cercado por alunos muito queridos e alunos sábios, sabendo do nível espiritual de seu grande mestre, eles sabiam que não podia ser que ele estivesse chorando por alguma atitude que não fosse como Deus quer nesta vida. Uma pessoa justa, de estudo, de Torá, de boas ações, uma pessoa como um anjo nesta terra. E perguntaram a um mestre: por favor, explique para nós, por que ele está chorando? O quê? Ele tem medo de alguma coisa? Ele tem medo de morrer? O que será do nosso lote, da nossa parte? Ele disse: não vou explicar para vocês, queridos alunos. Eu olho para meu tzitzit, uma vestimenta de 4 pontas. A Torá traz a mitzvah de colocar ptilim, que vou mostrar a vocês. São pitil tahelet. É uma vestimenta de 4 pontas na qual colocamos os pitilim, esses fios. É uma mitzvah, um preceito da Torá. Agora, o grande rabino ensina a vocês, ele diz o seguinte: eu estou olhando para o meu tzitzit. E eu sei que em alguns instantes vou estar junto a Deus, no mundo das almas. Mas lá em cima eu não vou poder cumprir o preceito que Deus tanto ama. Pagando alguns poucos pesos, alguns poucos dólares, alguns poucos shekalim, algo simbólico, que ao pagar isso simbólico neste mundo terreno, eu posso cumprir um preceito eterno, com um valor eterno, dar alegria a Deus, corrigir este mundo. Por isso choro, pois quando eu estiver no mundo das almas, Deus fará por mim, mas não poderei fazer por Deus. Esta breve história, se Deus quiser, vai refletir o que Deus quer. Quero compartilhar com você o que eu estudo e estudei sobre o tema do inferno para o judaísmo. Obviamente quero esclarecer para você, este tema é um tema. Se você puder imaginar, a nível de exemplo metafórico, como um mar, o judaísmo, é preciso saber que cada conceito do judaísmo é um mar de conhecimentos. O Pardés são 4 níveis da Torá: Pshat, Remes, Drash e Sod. São partes que vão do entendimento mais claro até o mais oculto, sendo Sod o mais profundo. São os segredos da Torá, a Kabbalah, cada vez mais e mais profundo. Ou seja, cada conceito da Torá é impressionante. Portanto, neste vídeo vou compartilhar com você coisas que estudei como eu as entendo, mas saiba que isso é uma porcentagem muito pequena de todo o grande mar de conhecimento que a Torá abrange. Vamos falar sobre o fascinante tema do inferno, tanto de forma geral quanto particular. Se Deus quiser, quero te dar paz. Que, como está escrito no que quero te dizer, é que Adão e Eva, com sua decisão de comer da árvore do conhecimento, vão te responder: por que não temer o inferno? Vamos ver alguns temas que são apaixonantes e, bom, começando com essa história. Primeiro, quem vai para o inferno? A resposta é: ninguém vai para o inferno. Quem? Como? Ninguém vai para o inferno. Não, ninguém vai para o inferno porque ninguém vai para o inferno. Porque o inferno não é um local físico para onde alguém vai. Não existe tal coisa como o inferno, como um lugar. É preciso saber que Deus é o lugar, Deus vai te levar. É um princípio, obviamente, do judaísmo, que obviamente abrange todas as nações e todo o mundo inteiro. Que dizemos em hebraico que não há nada fora de Deus. Dizemos todos os judeus. Há um preceito divino de dizê-lo de manhã e à noite. Próxima declaração: o que é Israel? Deus, Deus, Deus único. Ouve Israel, Deus é nosso e único, a unidade em Deus. Deus é o seu Criador, o Criador de todos, o Todo-Poderoso, nosso Deus, aquele que te ama e confia em você, te cria a cada instante. E não há nada fora dele. Não existe existência fora da existência de Deus. Portanto, não existe um lugar. Infelizmente, muita gente faz caricaturas de Deus, caricaturas da Bíblia, caricaturas das histórias bíblicas, dos conceitos bíblicos, e imagina tudo infantil, no mau sentido, pois o mundo infantil é muito profundo e bonito. Mas quando dizemos infantil, como as pessoas usam no mau sentido,
Um entendimento muito precário, muito primitivo, nada profundo. Ou seja, é preciso saber que Deus é tudo. Deus é o Criador, o Todo-Poderoso abrange tudo, está acima de tudo, não há nada fora de Deus. Deus é o Macon. Macon significa lugar. Deus é o Macor é a fonte. E o Macon é o lugar do mundo, de tudo, não há nada fora de Deus. Portanto, há pessoas que imaginam que o inferno é um lugar com fogo eterno, as almas sofrem eternamente, não há salvação. Daí é horrível, Deus se vinga da pessoa, joga raios e coisas assustadoras e horríveis, uma caricatura de Deus, um vínculo muito negativo com Deus. Deus te cria a cada instante, Deus decidiu te criar, Deus te ama e Deus decide precisar de você, Deus decide precisar de você. Sim, talvez diga Deus precisa de mim, mas Deus é o Todo-Poderoso, precisa de mim. Uma pessoa simples, um simples ser humano? A resposta é, pense. Primeiro eu respondo, pense, você acredita? Você acredita que Deus criou algo neste mundo que não tenha um propósito? Nossos sábios nos explicam que cada grama, cada pasto tem um anjo pessoal e privado que lhe diz, cresça, cresça, cresça a cada instante. Pense em um pasto, um campo de grama, um grande gramado, um grande jardim. Quantos milhões de gramas existem em um gramado? É incrível quantos? Em um pequeno quadrado de alguns centímetros ou de alguns quilômetros. Pense. E um país inteiro e o mundo inteiro, trilhões e trilhões de gramas com anjos privados, pessoais. Cresce, cresce, cresce. Agora você, que tem uma alma de ser humano, quanto Deus espera de você? Confia em você e depende de você? O que significa? Depende de você. Deus escolhe precisar de você, é decisão dele. Obviamente Deus não precisa de nada, mas Deus decide essa existência, que é este mundo que ele criou. Ou seja, Deus, no momento de criar este mundo, decide criar um mundo imperfeito, para sermos aperfeiçoados. Por quem? Por você, por mim, por toda a humanidade. E é isso que vamos ver agora. Adão e Xavá já foram tema em outros vídeos. Recomendo que procure sobre Adão e Eva para conhecer aspectos profundos que talvez nunca tenha ouvido. Vamos direto a um ponto específico, não quero me alongar muito para continuarmos no assunto que estamos tratando. Mas Adão e Xavá, de modo geral, muita gente fala sobre o pecado original, que Adão e Xavá pecaram e coisas muito negativas. Precisamos falar do ponto de vista chassídico, do profundo da Torá. O que estava escondido por trás da mordida na árvore, do fruto, da árvore do conhecimento que Xavá e Adão comeram? A partir do que a serpente convenceu Xavá e depois Xavá convenceu Adão, normalmente ouvimos uma história muito negativa. A serpente, vista como algo ruim, convence Xavá, que come e depois convence Adão. Deus se irrita e os castiga, como todos já sabem. Essa é uma leitura muito primária, vamos dizer bem primária, mas não é profunda. Vamos ver um aspecto muito profundo da verdadeira razão pela qual Eva come do fruto do conhecimento. Entre parênteses, em nenhum lugar está escrito que é uma maçã. Portanto, se te ensinaram que era uma maçã, você precisa questionar quem te ensinou isso. Pode ser que aquela pessoa que te ensinou não saiba o suficiente, Torá ou a Bíblia. Portanto, sempre é preciso recorrer à Torá judaica em hebraico bíblico, ensinada pelos rabinos ortodoxos do povo judeu. Nós somos os que temos a informação desde o Monte Sinai, a informação ininterrupta de mestre para aluno, até hoje, até a eternidade, se Deus quiser. Abrindo um pequeno parêntese, continuo. Eva ouviu o seguinte. Primeiro, o que Eva ouviu antes de descer a este mundo? Lá em cima, de forma metafórica, quando ela era uma alma. Antes de descer a um corpo, Deus disse a eles que iriam descer a um mundo para ser aperfeiçoado. Muito bem, e disse, aperfeiçoem-no, entre parênteses, cada alma. Hoje também, antes de descer a este mundo, Deus diz a eles, seja justo e não seja mau. Ou seja, a alma, de alguma forma, se compromete a descer a este mundo e a ser uma pessoa justa, boa, de boas ações e corrigir este mundo. Isso é antes de vir, antes de fazer parte de um corpo, quando a alma ainda não desceu. Algo semelhante aconteceu com Eva e com Adão e Eva, quando ela chegou ao paraíso, ao jardim do Éden, viu realmente que tudo era perfeito. Havia algo muito concreto que Deus disse sobre essa árvore. Não comam, porque no dia em que comerem morrerão e todos os castigos posteriores.
Agora Eva entendeu o seguinte: Deus me disse lá em cima, de forma metafórica, antes de eu descer a este mundo como corpo, que eu venho para corrigir um mundo. Agora aqui está tudo perfeito. Só tem uma coisa que Deus disse: porque no dia em que comerem tal e qual coisa. Mas parece uma profecia. Não diga nem coma, proibido, legendado por João Nicolho. Como qualquer pai diz a uma criança: disso você não vai comer nem fazer, ponto. Porque Deus disse: deste árvore vocês não comerão, porque no dia em que comerem. Mas se Deus diz porque no dia em que comerem, significa obviamente que Deus sabe de tudo. Isso quer dizer que comeremos desse fruto do conhecimento. E então atacava-vos tudo isso, eu digo com as minhas palavras, como eu entendo, atacava-vos quando a serpente vinha e queria convencer. Ah, Deus sabe por que não quer que comam desta árvore? Porque vocês serão como Deus, entenderão o bem e o mal, poderão discernir. E Eva disse: bom, isso parece muito bom, isso parece exatamente com o que Deus me disse antes. Que eu venho a um mundo com dualidade para escolher pelo bem e para corrigi-lo. Mas aqui eu não tenho inclinação para o mal, tudo é perfeito, tenho uma alma pura, tudo é claro, tenho um vínculo com Deus, uma profecia limpa, não tenho nenhuma inclinação para o mal. Então Eva disse: ah, talvez Deus esteja insinuando para mim e para Adão que ele realmente quer que comamos desta árvore. Mas como é algo muito difícil de fazer, porque implica baixar nossa consciência para um plano inferior. Ele nos insinua o que deseja, o que chamam em hebraico de Ratzon Prime, a vontade interna de Deus. Então ele disse: então se eu comer desta árvore vou entender entre o bem e o mal? Vou descer para uma percepção inferior, para um mundo inferior, no qual vou poder fazer o que Deus me pediu quando eu era somente alma? Isso é comido, isso é revelado a Adão. E Adão disse: mas como você percebeu isso? Deus disse que era proibido, e Eva o convence, e Adão fica maravilhado. Ele disse: mas como você percebeu isso? Assim como um pai que quer mandar seu filho para uma missão muito difícil, e sabe que seu filho é a pessoa mais adequada. Ele ama muito o filho, é difícil, não fala direto, só insinua: filho, talvez fosse melhor numa situação assim ou assado. Seu filho é um grande soldado, e o pai, um general experiente que sabe dos reféns e confia nele para a missão. Mas é seu filho, ele o ama. Não sei se devo contar ou não, falo em sentido metafórico, Deus o Todo-Poderoso, expresso isso com minhas palavras. E de certa forma o pai talvez insinue para ele: mas pai, você entende que a minha unidade, eu e minha unidade e meus soldados, somos os adequados para ir? Claro, vou com muito amor e alegria. Este é um exemplo do que Eva e Adão entenderam. Primeiro Eva, depois ela conta para Adão, e disseram: bom, realmente é o que Deus quer, com muito amor, vamos nos voluntariar, ser voluntários, descer a um mundo inferior em nível de percepção e corrigi-lo, por amor a Deus. E assim decidiram. E quando Deus pergunta a Ieca: onde você está? Ele pergunta para Adão. Muitas vezes as pessoas imaginam Deus bravo. Ieca, o que você fez? Vou te lançar raios. Está errado? Foi ruim o que você fez? Não, Ieca, vamos baixar o tom, melhorar o tom, Ieca. Onde você está? Quem é você? Como você conseguiu entender o que eu insinuei para você? E Adão disse: eu não posso me dar todo o mel, eu o guardo para mim. Foi minha querida esposa Eva quem percebeu, e Deus, maravilhado, disse: Eva, como você percebeu? Impressionante, né? Estou maravilhado com vocês. Impressionante, mas vocês precisam saber, como eu disse, o fato de terem comido do fruto implica que a percepção de vocês vai diminuir. Haverá morte e dor ao criar os filhos. E você, Adão, viverá em um mundo onde terá que trabalhar e suar pelo seu sustento. É um mundo onde você poderá corrigir a terra e a criação, criando um lugar onde eu poderei habitar. Como está escrito na porção da Torá Terumá, sobre a doação para o Mishkan, o tabernáculo, Ve'asu li mikdash ve'shachanti betocham. Diz Deus: construam para mim um tabernáculo, um templo, e eu habitarei neles. Não diz nele, não no templo, mas neles. Nossos sábios dizem isso, mas não semanticamente. Parece erro, mas não há. A Torá é perfeita. Mas quando parece que algo não fecha ali, é como um grande chamado para investigar por que está escrito assim. Então, o que explicam nossos sábios?
Uma explicação muito bonita é: e habitarei neles. Obviamente Deus habita no templo, isso com certeza. Mas habitarei neles em quem? Na perfeição, será como um pequeno tabernáculo. Excelentes qualidades pessoais fazem o bem e corrigem. Este mundo dá um lugar a Deus com humildade, para habitar em sua casa, em seu interior, em sua família. Dizem que quando o marido e a esposa se refinam e têm um bom vínculo, a Shejinah, a presença divina habita neles. Eles dão espaço, cada um é humilde, dá espaço ao outro, dá espaço ao outro. Para viver em uma casa cheia de amor e carinho, há muito espaço. A presença divina pode habitar entre o marido e a mulher se cada um ocupar muito espaço. Cheguei o que você cozinhou e fez. E ela diz: você fez muito espaço, não há lugar, tudo é muito apertado para que a presença divina habite entre eles. Essa é uma explicação muito bonita sobre a porção da Torá de Terumá, mas continuando com o que estávamos falando, então, portanto, falamos de um mundo de percepção, portanto, voltamos ao inferno. Por que não temer o inferno? É preciso entender de forma geral e dito de maneira bem esquemática, bem sucinta, mais uma vez, o mundo do inferno e do paraíso é um mar de conhecimento. O judaísmo tem muitas respostas, mas quero te dar uma pequena dica de alguns tesouros, principalmente para te tranquilizar. Muita gente tem muito medo do inferno. Não precisa ter medo. Medo de quê? Não do inferno. Você deve temer não cumprir neste mundo o propósito, a missão pela qual você veio a este mundo. É disso que você deve ter medo. Como o sábio da primeira história que contei para vocês, que ao ver o Tzitzit disse: no mundo vindouro, no mundo das almas, Deus só vai agir por mim, mas eu não vou poder usar meu livre-arbítrio, minha livre possibilidade de ação para escolher o bem. Fazer um lugar de morada para a presença divina, para Deus neste mundo, dar alegria a Deus, ajudar o próximo com tzedakah, com justiça social, o que se chama de caridade. Em hebraico é justiça social, em espanhol tzedakah é justiça social. Ajudar o próximo, aconselhar bem, estudar Torá, apoiar minha comunidade e o mundo, no mundo das almas não será possível. Deus me servirá, mas quero servir a Deus. É isso que devemos temer. Portanto, basicamente, o inferno, de modo geral, muito sucintamente, é um lugar no qual a alma precisa saber que esteve neste mundo, em um corpo. O que é o inferno? O inferno, basicamente, é uma percepção, basicamente é o ajuste, é um tempo de percepção, de ajuste, no qual a alma se desprende do corpo e passa por um processo. O que poderia ser passa pela estação do que se chama inferno, para que, se Deus quiser, chegue ao mundo das almas, no qual ela está limpa, isso dito de forma metafórica, de forma bem simples. A roupa se sujou, passa por uma lavagem a seco, tiram as manchas, ela é limpa, e depois a roupa está limpa, isso dito de forma bem esquemática. Mas o que quero dizer com isso? Basicamente, a alma se identificou muito com o corpo em graus. Alguém que viveu uma vida muito espiritual neste mundo, o que significa espiritual? Viver, fazer a vontade de Deus? Obviamente, entendendo que tem um corpo, fazendo com seu corpo tudo da melhor forma, mas basicamente um corpo a serviço da alma. A alma é o cavaleiro e o corpo, o cavalo. Ela diz: vá por aqui, você por ali. Da mesma forma, ou seja, uma alma que viveu uma vida em um corpo de forma pura, vivendo a vontade de Deus e cumprindo a Torá e os preceitos, sendo judeu, judia ou não. A Torá é relevante para todos os povos. Há preceitos para judeus, judias, não judeus e não judias. São chamadas as 7 grandes leis de Noé, mas esse não é o nosso tema, só para dar uma ideia geral. Ou seja, quanto mais basicamente a alma foi identificada com o corpo, pensem em alguém idoso, vamos dizer, momentos antes de falecer, que começa a sentir arrependimento. Por quê? Por coisas que não fez ou por atitudes negativas. Então, se pensarem em termos de exemplo, cada parte do corpo começa a se arrepender. A cabeça por não ter sido bem utilizada como deveria, os olhos por não terem visto corretamente os lugares certos, desejar o bem aos outros ou a si mesmo com um bom olhar. As mãos por fazerem coisas ruins. Pensem, cada órgão do corpo, de algum modo, se arrepende por não ter sido bem usado neste mundo.
Assim, essa sensação basicamente de vergonha, de arrependimento, isso é o que se chama de Guéinon, o inferno. Eu disse isso novamente de forma bem esquemática, mas basicamente é uma parada para ir a outro plano de percepção muito mais limpo, no qual basicamente esse tempo de desconhecimento, conexão entre a alma, entre o corpo e outro plano mais cristalino de percepção, esse é basicamente o processo do inferno. Nós, judeus, sabemos que no máximo a pessoa pode ficar 12 meses no inferno. Ou seja, faz-se o Kadish. O Kadish é uma oração de louvor a Deus nas sinagogas, que é feita durante 11 meses quando alguém próximo falece. E esse Kadish basicamente é um louvor a Deus que ajuda a alma a ir se elevando. São questões espirituais, mas basicamente é para a alma ir se elevando. É preciso saber que essa alma continua conectada com seus entes queridos. Existe um vínculo. Não é uma alma isolada. Acabou tudo, não é? É preciso saber disso. Há pessoas que infelizmente pensam que este mundo é um mundo muito difícil, passageiro, e que o mundo que vem é um mundo eterno, de sofrimento eterno. Pensem em um Deus tão bom que te ama e te cria a cada momento sempre querendo o bem. Só vamos corrigir o mundo dele. Vai fazer deste mundo algo temporário, sem nenhum tipo de razão de ser, ou com razão de ser, e temporário. E o mundo que vem, algo eterno, sem razão de ser, sem nenhum tipo de propósito. Obviamente não, tudo o que Deus faz tem um propósito. Portanto, este mundo é o mundo mais baixo por um lado, mas o mais elevado por outro, acima dos anjos. Ou seja, como dissemos, devemos temer não o inferno, mas sim temer não viver uma vida aqui com significado. É disso que devemos temer. Portanto, devemos nos concentrar nisso. Assim como Adão e Eva decidiram, de certa forma, descer do paraíso em certo aspecto, ao inferno em certo aspecto, deste mundo em certo aspecto. Ou seja, um mundo difícil, com dificuldades, com desafios. Mas para quê? Para corrigir isso, fazer a vontade de Deus, servir a Deus, não ser servido no mundo das almas por Deus, não queremos servir a Deus. Vim aqui para ajudar e ser sócio de Deus em sua criação, amando-o por meio das minhas ações, pensamentos e palavras. Junto com todo o povo de Israel, junto com toda a humanidade. Então que tenhamos o mérito primeiro de entender que não precisamos temer o inferno. É preciso se concentrar e não temer, se concentrar e pedir a Deus ajuda para viver uma vida de significado neste mundo. Fazer o bem, querer o bem, servir a Deus, vir servir a Deus, servir a Deus. Como dissemos, Deus escolhe precisar de você para construir seu mundo. Que temos o mérito a cada instante de corrigir o mundo que Deus nos dá a cada instante. Com muita alegria e bom coração, para o bem e bênção de todo o mundo, sucesso e bênçãos.